Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sempre faço essa pergunta, querendo ouvir uma resposta positiva de que você está bem, que a sua família está bem. Apesar de que eu bem sei que nem sempre estamos. Às vezes nós estamos vivendo dias difíceis, não é? Mas é bom sempre nós termos em mente que é preciso conservar a esperança. Termos a esperança de um dia melhor, de que o amanhã pode ser diferente, de que o agora pode ser diferente com a sua tomada de decisão. Com a sua decisão de, apesar de as lágrimas rolarem, você ainda assim investir na esperança. Para que o seu momento seguinte seja um momento mais positivo. Mas, Darleide, e as circunstâncias? Nós não podemos ser levados somente pelas circunstâncias. Elas não podem determinar a nossa vida e a nossa existência. Nós precisamos ter um pouco mais de poder sobre as circunstâncias. Quando? De que maneira? Tomando a decisão única de não perder de vista a esperança, de que as coisas podem mudar. E aqui no consultório de família, nós sempre estamos falando de esperança, de família, de relacionamentos, de pontos importantes para o bom desenvolvimento das relações humanas. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar do papel da família na manutenção da paz. Como evitar a violência que nós tanto dizemos haver nas ruas, a insegurança, a violência que se alastra entre nós? O que dizer do que acontece dentro de casa? Qual é o papel da família? Qual é a função da família num contexto ampliado, fora das quatro paredes, fora das residências? O que a família pode fazer por todo esse contexto social que nós estamos inseridos? Eu quero você aqui na nossa companhia uma conversa conosco hoje, uma conversa muito especial. Eu vou conversar sobre este tema com uma mulher que está à frente de um comando de polícia e você pode pensar que é mais uma vez uma daquelas oportunidades de aprendermos juntos. Vou conversar com a Coronel Eliane Nicolucci, seja bem-vinda. Ela é comandante do policiamento do Comando do Interior aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, e é um prazer recebê-la aqui com a gente e ouvi-la. Qual seria a função da família na prevenção da violência? Mas antes de qualquer outra coisa, eu quero só deixar registrado a nossa honra em recebê-la, em vir aqui conversar conosco e com as famílias que nos assistem. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Primeiramente, eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho que a polícia faz e principalmente sobre a questão da prevenção da violência. Como que nós podemos, juntos, dentro de uma vibração, de um pensamento positivo, construir cidades melhores, mais justas, mais seguras para todos? Segurança pública sempre foi o grande desafio da humanidade, digamos assim. Em todos os lugares do mundo, é sempre uma preocupação. Para alguns lugares mais, para outros lugares menos. E hoje, neste momento que a gente está vivendo no nosso país, onde se configura a crise econômica, crise de valores, né? Uma série de problemas, assim, parece-me que a população está querendo rever, né, para onde vai, o que quer chegar. A segurança, ela sofre com as consequências de uma série de fatores. E nesse contexto todo, a família tem um papel muito especial, porque é a base de todo o sistema de segurança pública. E aí a gente fala dos níveis de controle social, que é uma coisa que eu gostaria depois de estar aprofundando um pouquinho para que as pessoas entendam efetivamente o que envolve essa questão. Normalmente as pessoas pensam muito assim, segurança é a polícia. Ok. E, na verdade, a polícia é apenas um dos atores deste grande sistema, desse complexo sistema. Só que juntos nós podemos muito. E qual é a maior dificuldade da família, do seu ponto de vista, trabalhando com a segurança pública, mas olhando para a família? Qual seria a maior fragilidade da família? Bom, eu acho que hoje é principalmente o diálogo, é a proximidade com os filhos, é saber o que os filhos estão fazendo, com quem estão andando, que ambientes estão frequentando e haver essa relação de confiança, de diálogo, de estruturação familiar, de forma que as pessoas possam se confiar, se ajudar e detectar rapidamente os problemas.
é mais fácil resolver os problemas enquanto são pequenos. E é fato, é científico que pequenos delitos levam a grandes delitos. Pequenas incivilidades geram grandes incivilidades. Quando a gente permite, tolera o pequeno, esse pequeno vai se tornar o grande. E quando chega no grande, a gente perde o controle. Então é muito mais fácil a gente estar atento, conversar sobre os pequenos problemas, olho no olho, né? Fazer esse enfrentamento, esse diálogo franco, aberto. E o que falta muito hoje nas famílias, a gente percebe, é essa questão do diálogo, de boas referências. Quando nós lidamos com jovens que se envolvem com crime, por exemplo, a gente nota neles uma grande falta de perspectiva de futuro. Eles não enxergam um horizonte, não têm sonhos, não têm futuro, não têm uma visão de futuro. Muitas vezes a gente, conversando com um jovem que foi apreendido no tráfico, por exemplo, ele vira para a gente e fala, eu não quero ser nada, eu vou morrer na correria mesmo com 15 anos. Então a visão de futuro dele é morrer na correria do tráfico com 15 anos. Por que isso? Né? O que leva um jovem a chegar nesse ponto? E aí que eu falo do papel da família dentro dos níveis de controle social. Quando a gente fala em segurança pública ela envolve vários níveis de controle. O primeiro é a família. A família, porque a família ela passa valores morais. Ela passa exatamente a questão do respeito, da convivência, né? Da honestidade. Da honestidade. E somado à questão da família, a fé, como nos níveis de controle social, seja qual fé for. Porque a fé, ela passa valores sociais de convivência, respeito aos mais velhos, respeito ao próximo, né? Amar ao outro como a si próprio. Se as pessoas realmente respeitassem aquilo que os mandamentos, aquilo que a fé ensina, com certeza nós teríamos uma sociedade muito melhor, é o que a gente busca, né? Passado a família, a fé, o outro nível de controle social é a educação. Então, as escolas, o que as crianças vivem nas escolas, o que elas aprendem, o ambiente escolar é uma coisa muito importante, inclusive porque hoje em dia o ambiente escolar muitas vezes ela preenche um pouco do que aquilo que a família às vezes deixa a desejar. Muitas vezes um professor acaba resgatando um jovem nesse momento da convivência escolar. E aí a importância de que nós, pessoas da sociedade, seja homens, mulheres, né, jovens, a gente cuide das escolas. A gente tem um olhar de proteção, de cuidado maior com as nossas escolas. Que a gente evite que no entorno das escolas fique pessoas vendendo bebidas alcoólicas. Para isso tem até regulamentação, tem leis que devem ser respeitadas. Exato. E a polícia tem uma grande preocupação com essa questão das escolas. Lá nós desenvolvemos o PROERD, né, que é aquele programa de resistência às drogas, a ronda escolar que é direcionada para as nossas escolas, exatamente para que ofereçam cuidado, um ambiente um pouco melhor. Um outro nível de controle social importante é a própria comunidade. A comunidade ela tem um papel extremamente importante quando ela é mais coesa, quando as pessoas se conhecem, quando um vizinho olha no olho do outro e se dialogam, quando se cumprimentam no elevador, quando discutem os problemas enquanto são pequenos para evitar que se tornem grandes e precisem chamar a polícia para resolver. Então, assim, uma comunidade mais ou menos tolerante às incivilidades, né, aos delitos. Então, tudo isso é um contexto também, é um nível de controle social. Quanto mais culta, quanto mais sinérgica, quanto mais integrada é uma sociedade, uma comunidade, mais resistente ela é ao assédio do crime. Ela acaba se blindando. E dentro disso nós temos um trabalho, que é a vizinhança solidária, que é um trabalho muito bonito que provoca o quê? É a polícia estimulando os vizinhos a se conversarem, a se conhecerem, para poder um olhar o outro, um olhar pelo outro e se ajudar no momento em que aparece uma pessoa suspeita, no momento em que o outro passa dificuldade, de forma que ou eles se ajudem ou a polícia possa ser acionada para atuar num momento preventivo e não só reativo. Então esse trabalho existe. Sim. Ele não é um projeto no papel, ele é um projeto já realizado. Nós temos centenas de ruas. Por que será que maiormente é noticiado o aspecto do policiamento, até de uma forma negativa?
Pode ser uma impressão minha, enquanto cidadã, de tanto ouvir falar a respeito dos aspectos negativos que existem por conta de uma série de fatores políticos, econômicos que envolvem, mas muitas vezes não exaltamos, não enaltecemos e não divulgamos trabalhos como estes. Bom, você me deu uma oportunidade de falar uma coisa muito interessante. No ano passado, no ano de 2015, na região metropolitana do Vale do Paraíba, nós atendemos mais de 2,5 milhões de pedidos da população. Foram mais de 2,5 milhões de intervenções policiais, de todos os tipos. Dessas intervenções, praticamente 60% são ocorrências não policiais. Ou seja, é aquilo que em outros países não é a polícia que faz. É assistente social, é o serviço de posturas municipal, é a zoonose, é a ambulância. Então, aqui não. Aqui, às vezes, pela falta de capacidade de outros órgãos em atender, porque em determinados horários e dias não há esse atendimento, a polícia supre tudo. Desses 2,6 milhões atendimentos que nós tivemos em 2015, se somar o número de inquéritos, sindicâncias, denúncias de ouvidoria, denúncias à corregedoria, dá menos do que 0,001%. Então, o nosso nível de não conformidades é muito baixo. Porém, o que acontece? Quando há um problema envolvendo a polícia, que é exatamente essa exceção, essa não conformidade, um exemplo que às vezes não é nenhuma coisa errada, um confronto envolvendo criminosos, né? Sim. Quando a polícia deve reagir, deve atuar para proteger outras vidas numa troca de tiros, por exemplo. Isso dá uma divulgação enorme em todas as mídias sociais, imprensa, tudo. Esses 2,6 milhões atendimentos que são feitos, né, mais de 300 atendimentos por hora, em média, não são divulgados. Então, as pessoas acabam não sabendo desse trabalho. Então, isso é interessante. Há muito que a polícia faz, porém, o que se dá publicidade, normalmente, são as exceções. Aquilo que não deu certo por exceção que existe em todos os níveis da vida, da existência. Exato. Coronel, como observar, nós estamos conversando aqui com a coronel Eliane Nicolucci, ela é comandante de policiamento do Interior 1, do Vale do Paraíba, em São Paulo, e nós estamos conversando, e a proposta é conversarmos aqui exatamente sobre o papel da família no enfrentamento da violência, que muitas vezes nós vamos olhar a violência de longe e somente de perto quando atinge a nós particularmente, mas muitas vezes não nos envolvemos enquanto pessoas e família. O que dizer a respeito? Qual é a sua ideia? O que você diz? Escreve pra gente, vai na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Você faz parte aqui da nossa conversa e é para pensar e para agir e para tomar novas decisões. Como nós vamos repensar o nosso papel como família? Que, de alguma maneira, coronel, anda abalada a imagem da própria família. Nós falávamos agora há pouco a respeito de como muitas vezes a exceção da polícia cria uma notoriedade muito grande, dá-se uma notoriedade muito grande. Há também uma notoriedade, talvez ela seja mais real, que é justamente a fragilidade da família. É esse pai que trabalha muito, que trabalha pela sua sobrevivência, a mãe que trabalha junto, os filhos que ficam muitas vezes por si só, aos cuidados de outros, ou muitas vezes é uma família que já não tem a figura do pai junto, a mãe é que dá conta de todo o trabalho, ou seja, a demanda de dificuldades para a família também é muito grande. E isso é também uma dificuldade social. Ou seja, é daqui para lá e de lá para cá. Como faz? Volto a falar, eu entendo que são os desafios da nova época que a gente está vivendo. A gente percebe que o tempo está cada vez mais curto. Exato. Eu sou mãe, eu sou esposa. Para conciliar o papel de policial, né, vamos dizer assim, líder de uma determinada área de policiamento, com meu papel de esposa, meu papel de mãe, não é fácil. O dia tem que ter mais do que 24 horas. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Eu acho que é sempre buscar o equilíbrio nas coisas. E procurar sempre buscar ser uma solução e não um problema, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar ter muita humildade, ter muita sensibilidade e ouvir mais as pessoas, olhar mais nos olhos, estar mais aberto à necessidade dos outros, né? E é uma coisa que a gente tem conversado muito com os nossos policiais. Porque eles
se deparam no dia a dia, muitas vezes, com o que tem de pior na sociedade, né? Com os problemas mais graves, com aqueles casos que envolvem problemas crônicos de família. E um exemplo que eu dou, por exemplo, estupro, né? O estupro na nossa região, por exemplo, mais de 80% dos casos, eles acontecem dentro das casas. Acontecem envolvendo pessoas conhecidas, amigos, parentes, padrasto, pai, avô. Então, é assim, esse diálogo, essa conversa franca, essa segurança que a família tem que passar, ela é muito importante, inclusive, para identificar esse tipo de problema dentro de casa. Para que um jovem, uma vítima, uma mulher, um idoso, tenha condições, tenha confiança de passar o problema adiante, de revelar. E, às vezes, a própria família nota uma mudança no comportamento, percebe através de sinais de que algo errado está acontecendo. Então, isso acontece por meio do diálogo, por meio dessa convivência. Da observação, da permanência, do tempo que fica junto. Isso. Mas se não ficamos juntos, como percebemos? E com essa coisa da internet, da globalização, é engraçado ver que as pessoas estão sentadas uma do lado da outra, cada qual mexendo no seu celular ou no seu tablet. Exatamente. E não conversam, não se olham mais. Então, às vezes, a gente sabe que isso faz parte dos tempos, Sim. É a modernidade, tudo hoje vamos dizer assim, a internet, né? Porém, de repente, reservar um espaço dentro da sua família para aquele momento do jantar, um determinado momento, as pessoas poderem sentar, se conversar, contar as coisas que aconteceram durante o dia. E são nesses momentos que a gente percebe o algo errado, aquela coisa que dá para a gente tratar enquanto é pequeno, né? E da mesma forma, assim, voltando na questão dos níveis de controle, eu falei lá da família, da fé, da escola, da comunidade. Depois a gente tem a questão do município, da trabalho, lazer, cultura, esporte. O esporte, uma coisa tão importante dentro da questão de segurança, porque passa valores, ocupa o tempo do jovem de uma forma saudável. Então, investir em esporte é uma coisa que os novos governantes podem fazer. Então, quando a gente vai hoje, né, votar, a gente tem que pensar, observar as propostas que estão sendo feitas, né? O que efetivamente está sendo direcionado para a comunidade, para a família, nessa questão de esportes, porque é o que vai trazer resultados também na segurança pública. E quando há uma falha nesses níveis de controle social, uma não conformidade social decorrente de alguma falha de um desses atores, isso vira problema de polícia. Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, Ambiental. E a polícia tem que tratar o problema que, na verdade, tem sua raiz lá atrás, né? Então, a gente acaba tendo que tratar algo que nós não demos causa, mas nós vamos ter que tratar. E depois da polícia, tem ainda o Ministério Público, o Poder Judiciário, que vão dar a punidade, que vão dar o andamento, né, a esse processo todo, no momento que pode até dar uma pena alternativa, ou pode internar num estabelecimento prisional, de forma que a pessoa se reeduque e volte melhor para a sua sociedade, né? Então, veja como é desafiadora a questão da segurança pública. E veja como o papel da família ela é importante, porque é a origem de tudo. É de onde o cidadão sai com valores, sai com confiança, sai com um horizonte, um sonho de futuro. Eu acho que nós precisamos, de alguma forma, resgatar nos nossos jovens esse sonho de poder ser, de ter um país melhor. Eu acho que está faltando vender um pouco mais essa coisa de que há esperança, é possível construir algo melhor, que o nosso país é um país bonito. A Olimpíada foi até bacana nesse sentido, né? Um momento de orgulho nacional. E assim, isso precisa ser multiplicado, de alguma forma as pessoas saberem que podem sim fazer a diferença. A começar cuidando melhor da sua casa, né? Dizem que se cada um varresse a frente de sua casa, nós teríamos cidades limpíssimas. Então, é quase que uma parábola, né? Que fala o seguinte, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer muito. E nesse contexto, um dos alertas que eu deixo para a família é a questão do uso de substâncias entorpecentes, drogas, né? Maconha, cocaína, crack. Pais, fiquem muito atentos a isso, né? Cuidado, porque normalmente a porta de entrada da pessoa que vai se perder, né, nesse tipo de coisa é a maconha, né? Então as pessoas discutem muito sobre a liberação. No momento que estamos vivendo, não dá para se cogitar uma coisa dessa, né? Eu acho que a gente precisa primeiro estar fortalecendo valores, fortalecendo todo um sistema capaz de fazer frente a isso. E esse olhar, esse cuidado de com quem está andando, o que está fazendo, né? O que está acessando na internet. Às vezes o pai não deixa o filho até a esquina na padaria para comprar pão.
mas deixa o filho estar no mundo, no mundo virtual, acessando tudo, coisas às vezes horríveis. Então, a gente tem que estar atento àquilo que o nosso filho está fazendo e dialogar, conversar mais. O filho saber que tem na sua casa um porto seguro. Coronel, agora há pouco, lhe ouvindo falar, vou tomar como um gancho a sua fala a respeito de sou esposa, sou mãe, eu sei que a senhora é filha de coronel, filha de professora, né? Sua mãe era professora, tem 2 filhas, é casada. A coronel Eliane, ela é responsável por um comando sobre 3.900 oficiais. A região 1 aqui do estado de São Paulo é uma região muito ampla, cobre 39 cidades. É uma responsabilidade absurda. E eu vou tomar a liberdade de perguntar: como é que é possível, do ponto de vista daquela ideia que eu trouxe anteriormente, de que as dificuldades do tempo, do diálogo, têm a ver muitas vezes com sair, com trabalhar, com a demanda do dia a dia pela sobrevivência, e aí tem filhos sob os cuidados de alguém. Como posso imaginar, e o meu telespectador e as minhas amigas, nesse momento, podem imaginar que alguém chega a um cargo tão alto da polícia, tão alto, maiormente conquistado por homens, e aí dá até uma nova pauta de como a mulher pode chegar a tão altos cargos, não é? Como que administra a família com tantas responsabilidades? Bom, acho que a primeira coisa é a fé. A gente tem que ter fé, tem que ter valores, né? E ter objetivos que a fé nos traz, né? A gente saber onde a gente quer chegar, ter uma visão de futuro, do que a gente quer construir para o nosso futuro, né? A fé nos dá equilíbrio, nos dá forças, né? Para que a gente possa estar enfrentando tudo. E ter humildade. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade no sentido de saber que nós não estamos o tempo todo certos. E dentro dessa humildade, procurar ouvir mais as pessoas, procurar estar abertos à opinião dos outros, às críticas. Na nossa carreira, na nossa profissão, a crítica é algo muito importante. A crítica, ela tem que ser vista por nós, policiais, como algo construtivo. A gente fazer uma análise em cima da crítica e ver em que ponto que nós podemos melhorar a nossa prestação de serviços. Isso se aplica em tudo, na vida, né, na vida pessoal. Quando um filho, né, reclama: mãe, você está exagerando, está apertando muito, difícil ter mãe para o militar, né? Então, a gente, na verdade, tem que receber essa crítica de forma positiva e ter humildade para processar e ver daquilo que foi falado, o que dá para a gente melhorar como pessoa. E assim, nunca perder de vista, eu acho que quanto mais a gente tem cargo, sobe, né, ou recebe, né, a incumbência de determinadas missões ou cargos, a nossa responsabilidade aumenta e nosso compromisso de servir aumenta. Então, é a visão servidora. Eu acho que a gente tem que o tempo todo pensar: para que eu estou aqui nesse planeta? Para que eu existo nessa vida? Qual é a minha utilidade? E, de alguma forma, procurar ser alguém que contribua, que sirva, que colabore, que possa somar forças com outras pessoas no sentido de construir algo melhor. E essa aplicação, ela se faz para fora, no seu caso, especialmente como chefe de um batalhão, e aí trazer isso para dentro de casa. Quando eu lhe ouço falar a respeito de servir, de missão, aí tem aquela mulher que é dona de casa, que espera o marido chegar e ela diz assim: não, mas ela é uma coronel, ela é uma oficial, e eu apenas uma dona de casa. Mas é justamente isso que nós estamos discutindo aqui de alguma forma, querendo dar eficiência à ideia de que o papel de ser mãe, de ser pai, de formar família, de ser filho dentro dessa família, contribuindo para que se faça uma família forte e, portanto, tenhamos sociedade forte, como já dissemos desde sempre no tempo de escola, né, que é a célula máter da sociedade, que se faça valer com a consciência de que, enquanto mulher dentro de casa, ainda que lavando a louça, eu estou fazendo grande serviço, uma prestação de serviço, e que em nome de amor, do amor. Então, eu acho muito bonito fazer essa aplicação, ouvindo suas palavras a respeito de família e serviço. Bom, eu falo uma coisa: eu trabalho muito mais dentro de casa. Sério, coronel? A gente acaba tendo muito mais demanda, acaba trabalhando muito mais, e eu tenho uma coisa importante a falar. Se eu cheguei onde eu cheguei, se eu sou o que eu sou, foi graças a uma mãe muito presente,
Minha mãe, ela foi professora, mas quando nós nascemos, ela optou, junto com meu pai, por ser dona de casa, com muito orgulho, e ela deu todo o suporte, o supedâneo, para que eu e minhas 2 irmãs chegássemos onde chegamos. Então, eu falo assim, foi minha mãe, uma família bem estruturada, que me deu e me dá até hoje. Minha mãe até hoje me puxa as orelhas. Sério, Coronel? E que me dá toda sustância para que a gente possa realmente estar podendo fazer diferença nessa vida, né? E o pai como militar? Então, meu pai tinha muito orgulho. Meu pai, ele faleceu há muitos anos, né? Mas eu, na verdade, ingressei na carreira militar, na carreira de policial militar, exatamente porque eu queria ser igual ao meu pai. Que lindo! É isso, nós estamos aqui no consultório de família hoje, pensando a respeito do papel da família no enfrentamento da violência, e esse primeiro momento aqui da nossa conversa vai nos chamando a atenção para observarmos que as coisas de fato, como sempre dizemos aqui no consultório de família, começam e muitas vezes terminam também dentro de casa. Porque termina com o quê? Muitas lágrimas, muito sofrimento, culpas, arrependimentos, que por não termos experimentado a vida em família com um pouco mais de cuidado, de atenção e de responsabilidade, colhemos frutos que são dores que vamos carregando ao longo da vida. E aqui se faz um alerta para o tratamento preventivo. E nós vamos para o nosso rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, conversando ainda com a Coronel Eliane Nicoloc, e você aqui com a gente no consultório de família. Obrigada por ficar com a gente sempre pensando, aprendendo e levando a cabo aquilo que é da nossa responsabilidade fazer. Até já! Quero indicar para você a revista Fique Leve, para cuidar da sua saúde, saúde física, mental e espiritual. Para que você pense num todo. Nós somos um todo. O corpo vai bem, a mente vai bem, nossa espiritualidade vai bem. Se um vai mal, os demais também se ressentem. Então queremos ajudar a você a pensar sobre essa sua saúde como um todo, física, mental e espiritual também. E nós temos de presente para você a revista Fique Leve. Como que você faz para receber? Primeiro, é presente, de verdade. Você que escreve para a gente perguntando, mas é de presente mesmo? Sim, não tem custo? Não tem custo. Quer dizer, tem um custo que nós já pagamos por você, amor de verdade. Então escreve para a gente, novotempo.com/consultório de família e pede a revista Fique Leve. Ou pode ligar para a gente, o telefone aparece aí no seu vídeo, no horário comercial. Dá o seu nome, faz o registro do seu endereço postal e nós vamos mandar para você de presente a revista Fique Leve. Obrigada por sua companhia aqui com a gente. Nós estamos de volta aqui no nosso bate-papo a respeito da família no enfrentamento à violência, e tudo começa dentro de casa. E o que podemos fazer? Agora vamos falar de um modo até mais prático. O que cada um de nós pode fazer para contribuir com esse sonho de todos nós, de segurança, de bem-estar, de vivermos em sociedade de modo mais tranquilo? Mas será que nós podemos pensar em sociedade mais tranquila, efetivamente cidades mais seguras, se nós, interiormente, como pessoas, não estamos cuidando dos nossos relacionamentos interpessoais, da nossa boa conversa, da nossa boa convivência dentro de casa? O que esperar das ruas, se dentro de casa as relações são truncadas, distantes, marido, mulher, filhos? Se o marido não está, a mulher sozinha leva a cabo a responsabilidade da sua família, ou este homem também sozinho. E essas novas demandas, o novo modelo de família, tanta coisa para administrar, mas tudo começa aqui dentro da gente, no coração da gente. A nossa conversa de hoje é com uma coronel, uma comandante que veio aqui conversar com a gente a respeito de tema tão importante. Coronel Eliane, agradeço de novo a sua estada aqui com a gente. O que a gente pode fazer individualmente para contribuir com esse tema segurança? Bom, tem muita coisa que pode ser feita por qualquer pessoa, não é necessariamente um coronel, um empresário, a dona de casa, qualquer pessoa pode contribuir. A primeira coisa é realmente olhar para dentro de si, ver até que ponto a pessoa ela é tolerante, é respeitosa, respeita as leis, né? Respeita as convenções. A gente vê muito desrespeito às pequenas coisas, né? Então, aquela coisa de pichar a parede, de furar fila, é uma cultura que a gente precisa mudar. E tem muito daquilo que a gente não ensinou ou não aprendeu em casa, não é,
coronel. Pois é. Que é o papelzinho no chão, que é a canetinha, que é o não juntar os brinquedos depois de ter brincado. Volta lá na família o primeiro aprendizado. É disciplina, Disciplina. né? Disciplina. Disciplina é respeito, né? É respeito àquilo que está convencionado, respeito aos outros, respeito ao espaço dos outros, né? Exato. Respeito às áreas comuns que todos utilizam. Então, exatamente, são essas coisas. A gente cansa de ver, não é coincidência que as áreas das cidades mais sujas, menos iluminadas, normalmente são as mais violentas, né? Então, não é coincidência, tudo tem um porquê. Em Nova York, na década de 80... Nova York era uma cidade muito violenta, era uma cidade onde o índice de homicídios era altíssimo, o índice de crime, por conta da questão do então crack, né, que estava surgindo, tudo. E naquela época, um prefeito, ele tomou a decisão de que queria mudar essa questão. E aí começou uma política que chamava Política da Tolerância Zero. E essa política, o que que era? Era não tolerar pequenos delitos, não tolerar pequenas incivilidades. Então, o cuspir no chão, o pichar, o pular catraca de metrô, não era mais tolerado. Então, a coisa foi sendo colocada à ordem, em paralelo, a polícia fazendo o seu trabalho, né, a justiça fazendo o seu trabalho. E Nova York, além dessas medidas, em conjunto, teve uma teoria de Harvard, um estudo, que dizia o seguinte, a teoria das janelas quebradas. Ambientes degradados, ambientes deteriorados levam à violência. Então, eles colocaram um carro num determinado local, numa cidade, esse carro fechado, inteiro, limpinho, e esse carro ficou lá por dias, ninguém mexeu. E aí, em seguida, eles quebraram o vidro do carro e deixaram lá do jeito que estava. No dia seguinte, estava sem as rodas, no outro dia, sem o capô, e foi sendo depredado. O que que indica isso? Ambientes mal cuidados, ambientes deteriorados, induzem a práticas de violência, estimulam a violência. Então, quando a gente cuida, primeiro da gente mesmo, na nossa atitude, no nosso comportamento, nas pequenas coisas, cuida da nossa casa, né, da nossa família, dá atenção. Quando a gente cuida da nossa rua, do nosso ambiente, da praça que a gente frequenta, cobra realmente que o mato seja podado, que seja trocado a luz que está queimada, né? Que a gente varra a frente da nossa calçada, que a gente faça a pinturinha de vez em quando, fazer a nossa parte, né? O crime não chega nesses locais que são cuidados pela população. O crime, ele ocupa os espaços que são abandonados. E aí isso é uma verdade, a gente constata isso no nosso dia a dia. Então, praças que a população não frequenta, porque não tem iluminação, porque não tem parquinho, o crime vai tomar conta, ele vai ocupar esses espaços. Mas aí alguém vai dizer assim, coronel, isso é responsabilidade da política, do político, do prefeito. Mas aí nós podemos fazer duas coisas, podemos cobrar soluções e podemos pôr a mão na massa. Então, uma coisa, eu vou dar um exemplo, em Pindamonhangaba tem um bairro chamado Pazim. Esse bairro, ele tinha uma praça, tinha um conjunto habitacional e tinha uma praça que era muito frequentada por usuários de droga. Então, as pessoas daquele bairro não frequentavam. As mães queriam passear com o bebê no carrinho, as vovós queriam tomar sol de manhã e não podiam porque estava gente lá usando droga. O que a população fez? Por meio de uma liderança local, juntaram as mãos, fizeram de um mutirão, começaram a catar mato, podar, não sei o quê, cobraram o município, tomaram conta daquela praça. E hoje não tem espaço para traficante, para usuário, não. A população tomou conta daquele pedaço. Então, e a polícia junto, lógico. Claro, então, claro. temos que trabalhar sempre em conjunto. Mas a gente parar um pouco dessa atitude de muito vitimista, né? E a gente fazer alguma coisa. A questão do vizinho, da vizinhança, de cultivar bons relacionamentos na nossa vizinhança é um passo muito grande. A ponto de quando a gente viajar, pegar um vizinho que a gente tem mais amizade e falar, olha, vizinho, eu estou indo viajar, estou indo passar alguns dias fora, dá para você ficar de olho na minha casa, qualquer coisa você me avisar ou avisar a polícia, e um cuidar do outro. Que é uma coisa que antigamente se fazia muito, né? Hoje a gente mal se conversa, mal fala um oi para o vizinho que está entrando, saindo, né? Isso é uma coisa que nós podemos fazer. E uma coisa muito importante mesmo, e que ajuda tremendamente a polícia, é denunciar. Aí as pessoas falam, não, eu tenho medo, né? Eu vou ser exposta, né? Negativo, gente, é assim, a denúncia, ela preferencialmente tem que ser anônima. E para isso a gente tem dois canais importantes. Tem um que é digital, é pela internet, chama webdenuncia.org.br. Todo mundo gosta de internet, né? Então, são denúncias assim, denúncia de tudo que você quiser.
uma pessoa que está sendo maltratada em algum lugar, um animal maltratado, uma ocorrência de tráfico, o que for que puder ajudar a polícia a tomar providências, né? Então, webdenuncia.org.br, e tem também o telefone 181. Se quando ligar, a pessoa por acaso se identificar, é a fulana que está falando, eles mandam desligar e ligar novamente porque eles querem absoluto sigilo em relação à identidade da pessoa. Ah, não pode dar o nome. Não pode se identificar, não é para se identificar. Então a pessoa liga, denuncia o que ela quer denunciar, ou pelo 181, né? Ou pelo webdenuncia.org.br. E essa informação, ela vem para as polícias. Então, vem para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. E eu já adianto como comandante, todas, absolutamente todas as denúncias que nos chegam são alvos de intervenção da polícia. Nós colocamos nossas equipes de olho no que está acontecendo, a Polícia Civil faz a investigação, a gente direciona o policiamento para aquele local que está sendo denunciado, a gente aciona, por exemplo, nós acionamos a prefeitura no caso de uma denúncia de um local que está tendo alguma prática constante de tráfico. Por exemplo, a gente vai lá e constata que o mato está alto, não tem iluminação. Então, a gente mesmo faz um documento para a prefeitura pedindo para que melhore aquele ambiente também, chama RAIA, inclusive, é um relatório que nós fazemos para promover melhorias. Não sei se as pessoas sabiam disso, né? Mas a polícia faz. Nosso patrulheiro da viatura no dia a dia faz esse relatório para promover pequenas melhorias, tapar buraco, cortar mato, trocar lâmpada de poste queimado, porque isso interfere no nosso trabalho, interfere na nossa prestação de serviço. Então, a denúncia é muito importante. Eu confesso que grande parte do sucesso que nós temos, das grandes prisões, as grandes apreensões que nós fizemos, foram frutos de denúncia anônima. Porque as pessoas sabem o que acontece, as pessoas moram lá. A polícia, gente, por mais boa vontade que a gente tenha... Ou a inteligência... Nós temos X policiais, X viaturas, impossível, gostaríamos muito. Eu confesso que, como comandante, eu queria ter um policial em cada esquina, 24 horas, mas não é possível. Então, como que a gente prioriza o nosso policiamento? Com base nas informações. Então, nos registros das ocorrências em delegacia, né, que são feitos, nessas denúncias, nas questões das reuniões dos CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança, que é tão importante participar. A gente convida realmente para que as pessoas participem, né, das reuniões, das audiências públicas que nós promovemos. Então, assim, essas informações chegando, elas compõem uma inteligência, um estudo, um banco de dados, que vão fazer com que a nossa viatura, o nosso policiamento, priorize determinadas ruas, priorize parar numa determinada praça. E aí as pessoas falam, essa viatura fica passeando, mas não é. É tudo fruto de um estudo. O policial não vai andar onde quer, ele vai andar onde precisa estar. É isso. Nós estamos ouvindo a Coronel Eliane Nicolucci e toda essa fala me remete o tempo inteiro aqui na família, no papel da família, outra vez, e quando falava a respeito da organização, da limpeza, do cuidado, da lâmpada no poste, eu já fico automaticamente aqui pensando em como nós devemos, em casa, trabalhar as pequenas questões também que envolvem a manutenção de uma vida organizada dentro de casa. A vida organizada nos pequenos detalhes, na louça, na limpeza da casa, na higiene pessoal, na higiene dos filhos. Mas, Darleide, nós somos pobres. Coronel, nós somos muito simples. Nós moramos aqui numa comunidade rural e nós somos assistidos por pessoas das mais diferentes regiões do país. E nós sabemos que as diferenças econômicas existem, mas muitas vezes nós nos escondemos nelas, nas condições e nas circunstâncias. É que nós somos pobres, nós não temos estudo, nós não temos conhecimento, mas nós temos uma pequena percepção que seja da vida, de quando nós fazemos o mínimo que seja em torno de nós, nós podemos estar contribuindo com o todo. E é de fato isso que estamos fazendo, contribuindo com o todo. Então eu aproveito para dizer, mãe, olha melhor para casa. Os meninos muito rebeldes, muito agitados, muito correndo dentro de casa, respondendo. Quem sabe pode ter a ver com uma pequena mudança que se faz em família. As pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. Com certeza. E um pedido que eu faço. Vamos lá. Mãe, por favor, não fale mais para o seu filho que se ele não ficar bonzinho, vai pedir para a polícia prender. Polícia não é bicho-papão, polícia não é fantasma que é para dar susto nas pessoas.
nós somos policiais, nós somos amigos. Então, é muito frequente a gente estar num ponto de ônibus, estar na rua, passa uma mãe com uma criança cheia de energia, aquela criança saudável de verdade, né? E a mãe fala assim, filho, se você não ficar bonzinho, eu vou pedir para o policial te prender. Meu Deus do céu, ela está fazendo com que o menino tenha pavor da gente. Verdade. Pelo contrário, se alguma coisa acontecer a ele, ele tem que ser orientado, a primeira pessoa que ele procurar é um policial, né? Então, assim, são pequenas coisas, veja, são pequenas coisas que criam às vezes traumas para o resto da vida, né? É verdade. E essa coisa que você falou da organização familiar, de ter um bom ambiente, eu não sei para você. Mas, assim, para mim, para minha família, eu percebo que casa bagunçada é sinal de bagunça na vida. É isso. E é sinal de bagunça nos relacionamentos. Parece que bagunça a nossa cabeça, né? Então, não é a classe social, não é o dinheiro. Não é, gente. É fé, né? Humildade, é o servir, é criar ambientes melhores, é o diálogo, é a conversa, é o amor, né? Quantas famílias, assim, bem simples, que eu tenho memórias, assim, de famílias bem simples que tinha poucos copos, mas eram brilhantes de tão limpos, a casa bem arrumadinha, tudo tão arrumadinho. Isso cheira a harmonia, né? Hoje nós temos um jeito de viver que tem tudo para desarmonizar. Que é a correria, a pressa, enfim, fatores que nos limitam a trabalhar a harmonia, que tem a ver com paz, com pensar, com ter tempo, com cuidado com as coisas pequenas. Então, eu espero que uma conversa como estas, ouvindo palavras que nos fazem pensar, tanto no contexto social, mas o tempo inteiro voltando-se para dentro, para nós, para a nossa responsabilidade. Para não dizer assim, é culpa da polícia, é culpa da coronel que não deu ordem direito àqueles policiais, é culpa do político, é culpa... Tá, todos têm a sua responsabilidade, porque todos ganharam a sua função e o seu papel na sociedade. Mas aqui, o nosso trabalho é especialmente destacar o papel da família, para a gente não ficar jogando para o outro. E não acontece muitas vezes de os pais jogaram responsabilidade para os filhos, adolescentes, policial, coronel. O que acontece é que ele escolheu, é que ele foi. Será que é pedir demais que um adolescente pense por ele próprio, sem o suporte de pai, de mãe, de educadores, de educação? E onde fica o papel da educação, né? nesse trabalho todo? Então, é de fato uma necessidade enorme de nós pensarmos como sociedade, mas antes de tudo, pensarmos como família. Coronel, imagino que ao longo da sua vida, atuando como policial, deva ter muitas histórias para contar, e muitas delas devem passar muito pela falta da família. Por exemplo, fala de jovens, de homens e mulheres que cometeram crimes e traz a sua história de família. É uma ideia geral minha ou, de fato, pode-se ver no relato de um crime a ausência de um pai, de uma mãe, de uma família dando suporte? É uma coisa muito complexa. O que a gente percebe aí nesses mais de 28 anos de serviço, né? Quase que a totalidade de pessoas, né, que cometem crime, a gente percebe principalmente nos dias de hoje, principalmente relacionados a jovens, sem dúvida, tem uma raiz de desagregação familiar. Então, a gente percebe problemas familiares, às vezes esse jovem foi fruto de alguma violência doméstica, violência sexual, muitas vezes o pai ou a mãe são pessoas que estão presas dentro do sistema prisional. Então, realmente, a gente percebe sempre uma raiz de desagregação familiar e não importa a classe social, não importa se é rico ou pobre, a gente percebe essa conexão. E tem aqueles casos que às vezes envolve realmente um desvio de personalidade, aquela coisa individual, porque é aquele crime inexplicável, aquela coisa que acontece dentro de casa, mas via de regra, a gente percebe que as pessoas que se envolvem com crime, que se envolvem com as drogas, são frutos de lares desagregados, lares que têm problemas, né, complicados de relacionamento, né? Vai haver a exceção, mas maiormente porque não tem como fugir da família ou da falta dela. O Observatório de Segurança, que foi criado aqui na região do Vale, com o apoio das universidades, ele está exatamente estudando esses fenômenos. Então, são os doutores de universidades que se uniram a nós para poder estudar, por exemplo, o fenômeno do homicídio na nossa região, né? E é legal até falar isso com as pessoas, que o homicídio hoje na região do Vale, que é tão falado, ele está afetando principalmente pessoas relacionadas ao tráfico de drogas e pessoas que são usuárias de drogas e que acabam
se interferindo com traficantes, acabam devendo dinheiro ou acabam se envolvendo em encrencas relacionadas ao crime. Então, o fato da família já estar afastada desse cenário do tráfico, da droga, já é um fator muito positivo. E aí eu falo de uma palavra muito importante, que é o cuidar, né? Eu acho que um grande papel da família é o cuidar, né? Cuidar do filho, o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, dos filhos, cuidar dos idosos. A gente vê muito idoso, né, em condição precária, abandonado. Então, esse papel de cuidar da educação, cuidar do lar, cuidar daquilo que o jovem sonha, né? Estimular coisas boas, estimular música, estimular arte, estimular o esporte. Não precisa ter dinheiro, gente. São coisas pequenas, mas que podem fazer toda a diferença na construção de um cidadão de bem. Em algum momento, outra fala sua me fez lembrar de que muitas vezes eu já vi entrevistas com garotos menores e meninas, enfim, que após terem cometido delitos ou crimes de fato, eles dizem assim, algo do gênero, é assim mesmo, quem está nessa vida é para morrer. A condição da desesperança e de saber que está num contexto em que não tem muita saída, é aquilo mesmo. E é, de fato, a coisa mais lamentável para um ser humano é quando ele esbarra no fim do túnel e ele diz, é assim, essa é a vida que eu estou. É tão complexo falar de o ser humano se perder da sua missão, não é? De falar de um menino, uma menina se perder do valor da sua existência enquanto ser humano. E aí nós vamos tocar num assunto que, para mim, talvez fuja até da sua função, da minha função, da função de todos nós, que tem a ver como se explicar desamor e desesperança num ambiente onde mais e é lá e única e exclusivamente que nós deveríamos aprender a amar para existirmos e mantermos esperança. Não, eu não quero morrer, aquele jovem deveria dizer, não, eu não quero morrer, eu quero viver. Para quê? Para servir, para ser feliz, para fazer outros felizes. Mas aí nós vamos observando desesperança, desamor com a própria vida e a vida do próximo. Aí dá um desalento, né? Eu penso que quando a gente vive, né, e observa as coisas do dia a dia, tem contato com essas ocorrências, contato com essas famílias desagregadas, a gente percebe que as pessoas que acabam enveredando por esse caminho, até por coisas mais graves, o suicídio e tudo mais, são aquelas pessoas que não têm mais nada a perder. Pois é. E a família, ela pode ser aquilo que mantém essa chama acesa de que eu quero viver, eu tenho um objetivo, eu tenho um porquê, eu tenho pessoas que me amam e eu tenho pessoas que eu amo. E isso pode ser o grande gancho para que a pessoa tome as melhores decisões, para que não se perca no caminho. Quando a família é desestruturada, a gente percebe exatamente uma das consequências é esse eu não tenho mais nada a perder. Exato. E é isso que faz com que aquela pessoa, seja jovem e tudo mais, às vezes cometa os crimes mais, assim, tenebrosos, né? É exatamente quem fala, eu não tenho mais nada a perder. E a família tem que ser algo a perder. Exatamente. Né? A gente tem que criar na família exatamente essa coluna vertebral, essa coisa do amor, da esperança, que vai ser o sustentáculo da vida das pessoas. Coronel, o que a polícia tem feito também referente à violência contra a mulher? Nós estamos no período em que celebramos os 10 anos da Lei Maria da Penha. Eu sei que a Delegacia da Mulher também está debaixo da sua responsabilidade, o que é um tema extremamente delicado, a violência contra a mulher, sem, contudo, deixar de considerar a violência contra o jovem, contra os vulneráveis, as crianças, os idosos. Mas esse é um tema muito relevante, a violência contra a mulher. O que dizer? Bom, sobre a violência contra a mulher, tem todo um sistema de proteção. Então, a Lei Maria da Penha foi um ganho, uma evolução muito grande, né, no nosso país. E esse sistema, ele envolve a polícia preventiva, que é a polícia militar, que é onde eu trabalho, onde eu sirvo, a polícia civil, que é a polícia judiciária, que é onde está a Delegacia de Defesa da Mulher. E aí todo um sistema de proteção que envolve o Ministério Público, o Poder Judiciário, essas casas de apoio, né, de recolhimento e tudo mais. Com relação à Polícia Militar, a gente tem aquele trabalho de prestar aquele primeiro atendimento. Então, normalmente, é o nosso policial se deparando naquela briga entre marido e mulher,
aquela briga dentro da casa, do lar, a mulher muitas vezes que apanhou. E aí, nesses casos, o policial ele conduz, né, as partes à delegacia para que exatamente seja feito o registro, o exame que tem que ser feito de corpo de delito e dê prosseguimento a uma ação penal, né? Nas delegacias de defesa da mulher, há todo um tratamento diferenciado para que essa mulher possa ter um apoio psicológico, um apoio social. E aqueles casos que são de grande reincidência e tudo mais, elas podem ser até encaminhadas para um abrigo e tudo mais. Na Polícia Militar, a gente evoluiu um pouco assim, nessa questão de atenção e prevenção aos crimes, com um olhar muito preventivo. Nós temos feito uma coisa chamada visita solidária. É uma visita do tipo de vitimização, uma visita solidária, que é dias depois de uma determinada ocorrência que nós atendemos, seja de roubo, tudo, o policial retorna à casa da vítima para passar orientações de segurança. Por exemplo, se há um roubo, vai falar, olha, aquela sua janela merece uma grade, toma cuidado, instala uma lâmpada aqui. Então, ele vai dar algumas dicas de segurança para que a pessoa não seja novamente alvo de algum roubo, né? Um exemplo, na hora que você for entrar na sua casa, se tiver alguém suspeito, não entre, siga adiante, né? Espera a pessoa passar, acione a polícia. Mas, coronel, tem polícia para tudo isso? Para voltar e fazer esse atendimento? Nós temos feito, não em todas as ocorrências, a gente seleciona mais ou menos 10% das ocorrências, aqueles casos mais emblemáticos, o policial volta, isso tem sido feito na região do Vale. Então, primeiro com essa coisa da orientação, segundo, com o objetivo de colher da vítima alguma informação adicional que possa ajudar no trabalho preventivo da polícia. Okay. Nós já tivemos sucesso, inclusive, em situações de roubo, onde a vítima, por exemplo, lembrou de uma determinada tatuagem que o ladrão tinha e, com base nessa tatuagem, nós conseguimos chegar no criminoso e recuperar o produto do roubo e tudo mais. Isso dias depois do fato. Okay. Então, é bem interessante esse trabalho de olho no olho, de corpo a corpo que tem sido feito. E na parte de desinteligência, principalmente, a gente tem iniciado agora, inclusive em parceria com capelães e tudo mais, um trabalho de mediação de conflitos comunitários. Porque a gente sabe que essa briga doméstica, essa briga entre vizinhos, essa pequena briga, um dia, se ela não for tratada, ela pode se tornar uma agressão, né, uma violência mais grave e até uma morte. Então, a gente tem se preocupado com isso e a ideia é que nesses casos de muita reincidência, de conflitos, né, a gente possa contar com pessoas, com mediadores de conflito, capazes de ir tratar essas pessoas e trabalhar a prevenção de um crime mais grave. Então, a ideia é essa. Então, a gente está trabalhando, enveredando por esse caminho. Então, vejam, a polícia ela não está trabalhando só na questão de prende ladrão, prende ladrão, prende ladrão. Não. Quando a nossa viatura faz o patrulhamento, quando o policial está parado com a viatura com o highlight aceso num determinado ponto, ele está prevenindo o crime numa área onde estatisticamente há uma maior incidência ou um maior potencial. E quando ele faz esse trabalho de PROERD, a visita solidária, a vizinhança comunitária, né? Todo esse trabalho de mediação, ele está fazendo um aprofundamento dessa prevenção. Então, a gente está indo mais além, a gente está tentando buscar a raiz do problema. Só que isso pode ser feito também por meio de parcerias. Então, eu acredito que hoje as igrejas podem colaborar muito nesse trabalho e aliviar a polícia dessa missão. Essa missão de mediação, eu acredito que as igrejas podem fazer e podem somar conosco muito. Todos se ajudando, né? Para uma sociedade melhor. Coronel Eliane, por favor, o seu recado, a sua mensagem para as famílias que estão nos assistindo agora. Bom, família, eu acho que é o que sustenta, né, toda uma sociedade. A gente está vivendo momentos difíceis, momentos complexos, uma fase de crise econômica, crise social. Só que eu tenho a convicção de que tudo passa. Mas tudo passa a começar pelo fortalecimento daquilo que nós somos, né? Então, é a gente procurar ser uma pessoa melhor, a gente cuidar daquilo que está ao nosso alcance, ou seja, cuidar da nossa família, ter uma relação melhor com os nossos vizinhos e acreditar um pouco mais no trabalho da polícia também, participando por meio de denúncia, elogiando o policial que faz um bom atendimento, que faz um bom trabalho. E, principalmente, a gente procurar ser mais positivo nas nossas colocações, nas nossas observações, porque não é o desânimo, não é a crítica destrutiva que vai construir. A gente tem que trabalhar com uma visão mais positiva e, principalmente, pondo a mão na massa. Então, e a polícia está junto
pode confiar que a gente vai estar sempre lá. Junto com a família, É isso aí. podendo mais. Coronel, muito obrigada por sua participação aqui no programa com a gente. Fico muito satisfeita de ver, principalmente, a disponibilidade de tirar o seu tempo e vir falar com a gente olho no olho, num bate-papo, de uma maneira leve, dizendo, olha, estamos aqui, queremos fazer parte, estamos junto com a família, estamos junto com vocês, para dar uma luz sobre questões da segurança de modo geral, mas pensando de modo particular do dever dentro dos direitos e deveres de cada um. E eu agradeço muito, a Novo Tempo agradece muito pelo seu tempo, pela sua vinda aqui conversar com a gente no consultório de família. Muito obrigada. Conversamos com a Coronel Eliane Nicolucci, que é comandante de policiamento do interior 1, aqui na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. E eu agradeço muito e agradeço a você pela companhia, por ficar com a gente. E eu te faço um pedido também. Pense melhor a respeito do seu papel enquanto mãe, do seu papel enquanto pai, enquanto homem e mulher. Você que é jovem, o seu papel enquanto estudante, enquanto profissional, na área que for, que compete a cada um de nós, o melhor que pudermos fazer, façamos. E não necessariamente pelo trabalho em si, pela meta, pelo objetivo do bem, do financeiro, da conquista, mas especialmente das relações, dos relacionamentos, o que é extremamente delicado para cada um de nós. Porque somos extremamente limitados, temos os nossos medos, temos as nossas queixas, temos as nossas dificuldades pessoais, que envolvem o nosso histórico de família, mas nós podemos ir um pouco além, ouvir e pensar um pouco mais a respeito da nossa fé, dos nossos valores, da nossa contribuição com tudo isso perante a vida. Muito obrigada por seu carinho, por sua audiência. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um Consultório de Família. Até lá!